algo veio no meu coração em reflexões, que todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos até mesmo de confusão interna, confusão emocional, mas algo precisa ser internalizado de forma muito forte no nosso coração, que sempre, digo que sempre, nós seremos o resultado das nossas escolhas. Sempre. O amanhã será resultado do hoje. O hoje nós vivemos como reflexo das escolhas do ontem, do passado. E assim sempre vai. Venhamos e convenhamos que alguns resultados vêm a curto prazo, enquanto que outros a longo prazo, mas irão vir. E se temos tantas escolhas no dia a dia, tantas opções fazemos, tantas coisas precisamos decidir, algumas com um prazo mais rápido de escolha, outras com tempo mais de pensar, nós precisamos ter muita cautela quando nos deparamos com as escolhas. E eu pergunto a você, como andam as suas escolhas? Como estão as suas escolhas? Também é verdade que nós sempre buscamos viver um novo momento, sempre. Nas faixas etárias que nós dividimos, criança, adolescente, adulto, depois adulto casado, depois velho, sempre há uma expectativa de um novo momento, e assim acontece dia após dia. Com certeza nós iniciamos muitas vezes uma semana na expectativa de um novo momento, enfim. Mas como viver um novo momento se o nosso coração, se a nossa mente está confusa, está incerta? Eu vejo muita semelhança nossa, da minha realidade e da tua realidade, com a igreja da galáxia, os Gálatas, cujo Paulo, ao viajar na sua segunda viagem missionária, ao fazer a sua segunda viagem missionária, formou essa igreja. E é uma espécie de feedback, ele tentou acompanhar, mas antes de Paulo começar aquela igreja, existia uma realidade muito incrível entre o povo da galáxia. Não simplesmente os evangélicos, aqueles que criam em Jesus, não, como um todo. Eles ficavam muito confusos. E algumas das razões eram, eles tinham medo da morte. Tinham medo de morrer. Alguém já foi abordado por alguém que tinha medo de morrer? Eu já fui várias vezes. Alguém já foi? Alguém chegou para você dizendo, eu tenho medo de morrer? Várias vezes já fui. Então isso também é um pouco normal em nossos dias. E os Gálatas tinham muito medo de morrer. Depois, a segunda razão que deixava-os confusos era que eles tinham medo do destino. Então, ora, não tomavam decisões para intervir no destino, deixavam o destino levá-lo, sabe, do jeito que queria, ou então tomava a decisão com medo que o destino não fosse tão justo com eles. E por fim, para complicar um pouquinho mais, eles morriam de medo dos deuses. A deusa Afrodite, eles morriam de medo. O deus Sol, o deus Lua, enfim, vários deuses. Mas alguns deles escutam falar sobre Jesus. E outros chegam a ver Jesus, pois viajavam e passeavam por aquela região da Palestina e da Judeia. E ao ouvir falar de Jesus, de uma libertação que daria liberdade, ficaram assim, surpresos e começaram a se comunicar. E logo em seguida, alguns anos depois, o apóstolo Paulo vai ali e começa a igreja. Daí então tudo bem. Até que mais uma vez, alguns judaizantes, judeus severos praticantes da lei, começam a confundir de novo os Gálatas. Começa a confundir dizendo, olha, para um homem ter a sua família salva, ele tem que submeter a uma cirurgia, tem que fazer a circuncisão. Depois, dizendo, judeu só pode se alimentar com judeu, não pode se alimentar com gentil, nem com nenhuma outra espécie. E aquilo deixou os Gálatas, pelo amor de Deus, Jesus nos oferece liberdade. E chega essas pessoas com tanto pré-requisitos de práticas do judaísmo, para que possamos encontrar Jesus, como é que fica? Aí que está, o apóstolo Paulo vem, e em sua proposta, ao escrever Gálatas, está 3 princípios básicos. Em primeiro lugar, que seja amaldiçoado qualquer pessoa que pregar outro evangelho, a não ser o de Jesus. E ele foi mais ainda distante.
pode vir até mesmo um anjo do céu. Mas se ele lhe falar alguma coisa que estiver contrário ao que Jesus falou, conforme os judaizantes estavam ministrando, que seja anátema. Em segundo lugar, ele fala sobre a justificação. O que é isso? A justificação é uma obra de Deus, que exclusivamente Deus olha para o meu passado, olha para o teu passado, os nossos pecados, tudo que cometemos de errado, e diz, está apagado. Eu perdoo você. Tínhamos uma dívida enorme contra o nosso Deus. E Deus chega e apaga. Só Deus pode fazer isso. E por fim, ele diz, aprendam a viver a vontade de Deus. E descubram o regozijo de serem escravos de Cristo. Escravo, doulos, que se submete totalmente. E nesse contexto todo, Paulo chega para aquela igreja e diz, finalizando, vivam um novo momento, sendo guiados e desfrutando do fruto do Espírito. E eis-me aqui, disposto essa noite, a avaliar com você o fruto do Espírito, amém? Abra sua Bíblia agora no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós iremos ler o versículo 22 e o versículo 23. Ok, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor, estamos juntos aqui, pois acreditamos que há um poder inexplicável quando existe a revelação da Tua Palavra. E nós queremos agora ser ministrados pelo Espírito Santo, por Tua presença em nosso meio. Deus, eu recorro a Ti, para que o Senhor possa me usar da melhor maneira. Em nada eu me diferencio do Teu povo que está aqui ou que está acompanhando pela internet ou pela TV, pois sou apenas um facilitador. Venha, ó Pai, ministrar os nossos corações e que Teu nome venha a ser por completo glorificado nessa noite. Assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Fruto das nossas escolhas, dispostos a viver um novo momento e contando com o Espírito Santo, nós entendemos que o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, do capítulo 5 mesmo, ele trata da obra da carne. O que é a obra da carne? É tudo aquilo de pecado que nós fazemos, pois, por mais que tenhamos sido salvos da condenação do pecado, é bem verdade que hoje ainda nós convivemos com o pecado. A Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado, está cometendo um pecado na mesma hora, pois está mentindo. Todos nós pecamos. Mas o que entender então? Entendermos que a obra da carne, sexualidade, impureza, maledicência, idolatria, hipocrisia, e aí vai, é evidenciada por nossa própria carne, por nossa natureza. Mas a habitação do Espírito Santo também evidencia, resulta em algumas características, entre elas as 9 mencionadas e lidas hoje à noite. Mas Paulo, ele dá ênfase ao fruto, porque o fruto é um esforço do Espírito Santo, não é um esforço humano. O singular usado por Paulo, o fruto, define que as características que o fruto do Espírito mostra não são opcionais. São, em sua totalidade, uma necessidade de evidência daquele que tem o Espírito Santo. Torna a falar o exemplo dos dons. Os meus dons, de repente, Deus não lhe deu. Com certeza não deu. Os seus dons, Deus não me deu. Deus lhe deu de formas específicas. No entanto, o fruto do Espírito, essas 9 características que nós iremos ler aqui, em sua totalidade, precisam ser evidenciadas por aquele que tem o Espírito Santo em sua vida. Amém? Quem tem, meu irmão, evidencia. Não há meio. Eu nunca vi uma mulher mais ou menos grávida. Alguém já viu? Não, aquela mulher está mais ou menos grávida. O resultado deu que ela estava mais ou menos grávida. Não existe. Não existe mais ou menos cristão. Não existe uma habitação mais ou menos do Espírito Santo, não. Ou ele habita naquele que foi justificado, naquele que foi remido, naquele que recebeu por obra de Deus a salvação, ou não habita. Mas, se uma vez habita, ele é evidenciado. Amém, igreja? O papo inicial é esse.
E o fruto do Espírito é o produto normal de cada crente guiado pelo Espírito Santo. E nós iremos entender aqui, precisamos viver um novo momento, amém? Com o Senhor, precisamos plantar, então o que semear na nossa vida? Em primeiro lugar, o amor. O fruto do Espírito é amor. Que amor é esse? O próprio apóstolo Paulo escreveu um belíssimo hino de amor, que encontra-se no livro de 1 Coríntios 13. Quem já ouviu? Quem já leu esse texto? Renato Russo foi, assim, muito excelente ao escrever uma música com base em 1 Coríntios 13. E o que fala lá? Que amor é esse? Que tudo suporta, vamos interagir, que tudo o quê? Tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo confia, acaba depois de 2 anos, né? Nunca acaba. E aí vai. E esse amor, esse verdadeiro amor, que não é ditado pelos valores seculares, pelos valores relativos, não, é um amor expressado através da Bíblia. Nós precisamos viver o amor em primeiro lugar em relação a Deus, amar ao Senhor. E queridos, eu preciso esclarecer para vocês, por amá-los e querer vê-los crescendo, o amor a Deus não é evidenciado em palavras, em discursos, em quantas vezes eu falo que eu amo o Senhor. Não, o amor ao Senhor é revelado através da nossa obediência a Ele, pois o próprio Jesus falou em João 14,15, aqueles que me amam, obedecerão a minha palavra. Amém, igreja? Como anda a sua obediência? Quer saber como anda o seu nível de amor para com Deus? Comece a analisar como está a sua obediência a esse Deus. Quanto mais obedecemos, mais o amamos. Mas não para por aí. Se a Bíblia nos revela a importância de amar a Deus, ela também mostra. Se você diz que ama a Deus, também tem que amar o seu irmão. Quem são as pessoas que nós precisamos amar? Todas aquelas que o nosso olho conseguir ver, ou que possamos ter capacidade de amar. As pessoas que nós amamos são essas, e foi interessante porque, digamos que existia alguns propósitos muito imaturos das pessoas que seguiam Jesus, ou dos curiosos, entre eles os professores da lei, na grande maioria fariseus. E chegaram para Jesus perguntando o que era necessário para herdar a vida eterna, e Jesus disse que era necessário praticar as leis, era necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele disse, mas quem é o meu próximo? Quem são aqueles que eu preciso amar? E Jesus contou a seguinte parábola, que certo homem saindo de uma cidade para outra, teve um assalto, foi acometido por um assalto, e com muita maldade, as pessoas levaram o dinheiro dele, provavelmente ele era comerciante, levaram o dinheiro, bateram nele, rasgaram a roupa, e aquele homem ficou ensanguentado no chão. E passou primeiro um sacerdote, alguém extremamente conhecedor de liturgias, de cultos, não faltava um culto, estava como muitas pessoas que toda semana vêm, sabe, e olhou aquele homem e disse, não, eu posso ter algum risco, evitou e foi embora. Em segundo lugar, veio um levita, alguém que com suas belas canções, tocando ou cantando, emocionava o coração dos ouvintes. Um levita, olhou aquele homem e evitou, foi embora. Mas em terceiro lugar, passou um samaritano. Sabe quem eram os samaritanos? Era um grupo de pessoas que era totalmente rejeitada pela sociedade. Era pau a pau com os leprosos, que ninguém queria tocar, que ninguém queria se relacionar. E aquele samaritano passa, vê aquele homem e ama. O amor dele para com aquele homem fez com que ele ajudasse, levasse para uma cidade mais próxima. E Jesus falou essa parábola do bom samaritano, explicando que não necessariamente nós precisamos amar apenas quem a gente conhece, não, é quem estiver ao nosso alcance. Então, esse amor ensinado por Deus não é uma capacidade minha nem sua. Não é fácil amar aqueles que nos aborrecem. Não é fácil amar aqueles que insistem em errar contra nós. Mas nós amamos porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, igreja?
Nós amamos, nós socorremos, nós ajudamos pela presença do Espírito Santo. Amor. Em segundo lugar, alegria. Quando existe alegria, o amor estará ao lado. É a segunda evidência do Espírito Santo em nossa vida. A alegria. E é interessante porque o apóstolo Paulo, escreveu muito sobre alegria. E se a gente vê a carta dele à igreja de Filipe, aos filipenses, nós enchemos os nossos olhos de várias passagens que estão sobre alegria. Mas entenda que a lição que nós tiramos é que a alegria não pode ser circunstancial, mas deve ser existencial. Explico. A alegria do cristão não está pelas benevolências ou positividade das circunstâncias, mas pela existência do Espírito Santo dentro dela. E eu confirmo isso ao falar de Paulo, do apóstolo Paulo. Nós sabemos como é o regime carcerário do nosso país. É horrível. No Godstock, o que os nossos olhos viram, meu Deus, cela para 10 pessoas tinha 50. Era só os braços para fora assim, ó. E o desespero, ele só pedia uma coisa: me tire daqui, me ajude, parará, a gente sabe que é um caos. Mas eu quero surpreender vocês. As punições estabelecidas pelo Império Romano eram piores do que as atuais. Em primeiro lugar, as prisões eram subterrâneas. Imagina tudo que é podridão, de esgoto, de fezes, de rato, de barata, iam para aquele lugar. E você está ali, não por ter feito algo de errado, mas por ter dito que acreditava em Jesus. Como isso não fosse o bastante, o apóstolo Paulo, vivendo essas condições, ele chega e fala de uma alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aprenda a se alegrar em Deus. Por quê, queridos? Porque a presença do Espírito Santo dentro do apóstolo Paulo fez com que ele entendesse: a minha alegria no Senhor não é devido às circunstâncias, mas à presença dele em mim. Quem pode dizer um amém? Amém. Presença do Espírito Santo em mim, meu irmão. Eu não estou aqui trazendo uma utopia para você, que nós não iremos viver momentos difíceis, momentos de luta, momentos de luto, momentos de dores, mas o Espírito Santo enxugará todas as lágrimas. Todas. De um coração angustiado, Ele vai cuidar. De uma mãe desesperada, Ele vai cuidar. De uma mulher que está à beira de ver seu casamento se acabar, Ele vai cuidar. Mas nós esquecemos, muitas vezes, do que fala Romanos 8, 22. Eu vou começar e vocês continuam. Todas as coisas cooperam. Olha, eu dei uma ajudinha, mesmo assim foi devagar, gente. Como teste foi excelente. Agora é para falar de coração crendo. Todas as coisas. O que é que você acha disso? Isso te dá alegria? Amém. Todas as coisas cooperam. Eu estava estudando essa semana e eu fui pego de surpresa, pois eu pensava que Martinho Lutero amava Romanos, só lia Romanos, por tudo que Deus falou ao coração dele, pelas 95 teses que ele escreveu, contrárias aos ensinamentos da Igreja Católica Romana. Mas não, ele disse que o primeiro casamento dele foi com Catarine, sua esposa, e o segundo foi com o livro de Gálatas, porque ele entendeu que não era a perseguição da Igreja Católica e dos romanos, não era o risco de estar em uma torre na Alemanha, vivendo o frio da Alemanha, sabe, em uma torre sozinho, e por estar certo, sendo perseguido, mas por várias vezes ele repetiu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? É isso que nós precisamos experimentar. E Pedro vai além, nos surpreende mais ainda. Em 1 Pedro 1,8 ele fala que a nossa alegria é indizível e cheia de glória. Tem hora, meu irmão, que o cristão está enfrentando o momento que só a graça, mas ele não se desespera. E quando questionado, ele não sabe responder. Mas sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. E ele vai mais além, é indizível. É uma alegria que não se explica. Sabe, é uma lágrima que não se explica.
mas é a certeza que nós somos cidadãos do céu, amém? Nós estamos aqui de passagem, então quando a coisa arrochar, diga: Senhor, aleluia, há uma eternidade reservada para mim. Há uma eternidade nos céus. Então, meu irmão, isso aqui é para dar o gás, que o sangue dê na canela. Mas o que está reservado na eternidade no céu para mim e para você, ninguém tira, meu irmão. Porque foi selada na cruz. Como anda a sua alegria? Renove a sua alegria. Vença qualquer trauma, vença qualquer luta, mas além do mais, ele fala da paz, a serenidade do coração que confia em Deus e que tranquiliza os outros. Resumindo, os estressados estão em pecado. Por quê? Quem tem o Espírito Santo vive a paz. A paz do Espírito Santo. Meu irmão, teu casamento está em guerra. Diz: Espírito Santo, porque eu te apaguei dentro de mim. Porque a gente apaga o Espírito Santo. Paulo fala isso em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo. Não que ele fuja, mas ele está lá gritando, ó, ei! E a gente assim, ó, sem querer ouvir. Como está teu ambiente de trabalho? Em guerra. Diz: Espírito Santo, não estar me usando nesse lugar. Porque, queridos, é uma evidência do Espírito Santo, amém, igreja? A paz. Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Promovem a paz, filhos de Deus. Estressadinhos, podem estar lhe chamando de filho do cão, viu? E você não sabe. Podem estar lhe chamando disso. Nós precisamos entender, nós somos responsáveis pela paz em nossa casa, trabalho e igreja. William Hendrickson, no comentário de Gálatas, disse que o possuidor da paz torna-se também um promotor da paz. Sabe o que é isso? Sabe o que significa? Quem acredita na paz, defende a paz. Defende a paz. Durante a história tivemos vários pacificadores. Em regiões de conflito, de guerra, ele vai ali para promover a paz. Não apenas creia na paz, busque a paz, mas contagie os outros com a paz do Senhor. Amém? A paz de Deus, é isso que a palavra fala. Paulo disse: gente, não são características optativas. Eu não estou falando aqui de áreas opcionais, não. A gente tem que evidenciar o amor, a gente tem que evidenciar a alegria, tem que evidenciar a paz e mais uma vez, tem que evidenciar a paciência. Eita! Uau! Ela caracteriza a pessoa que, em relação àqueles que aborrecem, exerce a paciência. Exercer a paciência. Como é que você é? Você é muito imediatista? Você é imediatista, não sabe esperar? Você está pecando. À luz da Bíblia, os imediatistas estão pecando. E vou além do mais. Os imediatistas não conseguem identificar a zona de risco, apenas decidem. E decisões precipitadas podem trazer um prejuízo muito grande, inclusive financeiro. Amém, igreja, não é verdade? Imediatistas. Pai, como é que você está educando seu filho? Seu filho quer muito uma coisa, dá um grito, você dá, você está acabando com o seu filho. Nós temos que ter essa virtude, ser paciente, esperar, respirar, contar até 1000, para depois pensar em falar alguma coisa, para depois tomar uma decisão. Ser paciente é perseverar, é se libertar da síndrome, sabe? Do eu não consigo, ou então eu tenho que fazer rápido, porque alguns maridos dizem: não, se eu for perguntar à minha mulher se eu compro isso, ela não vai deixar. É melhor eu comprar e responder, e deixar o ombro bem direitinho para se ela vir para cima de mim. Não. Os pacientes consultam os outros. Quem exerce a paciência para um pouquinho, controla as emoções. E é interessante que no começo do casamento, tem que ter muita paciência. Eu não sei, eu acredito que por muito amor, dedicação, carinho, minha mãe nunca reclamou de eu deixar a cueca no banheiro. Nem forrar a cama, nem ter que tirar a toalha molhada. E assim eu cresci, até os 26 anos. E foi uma bênção.
Casei, continuei no mesmo hábito, sabe? Chegava o tênis na sala, gente, eu tirava o tênis sem nem perceber, eu jogava assim, ó, na sala sem nem perceber, casado. E a minha mulher, pegando o ar. Papai conversou comigo e disse, olha, vamos se ajeitar, porque eu não casei com nenhum nojento não, viu? Papo sério. E eu, meu amor, eu vou me organizar. Hoje eu estou aqui para cantar o hino de vitória. Eu dou descarga, eu lavo os pratos, eu faço tudo na minha casa. Mas, queridos, tudo é uma questão de paciência. E a mulher falou, olha, eu creio que o meu também vai fazer, amém. Receba, minha irmã, em nome de Jesus. Tudo é uma questão de paciência. Não é verdade, meus irmãos? Relacionamento entre pai e filho, seja paciente. Entre empregado e empregador, seja paciente. Entre cônjuges, seja paciente. Espere. Diga, Senhor, esse privilégio, essa virtude que o Senhor me dá, de ser paciente, eu não vou jogar fora não, até porque ser paciente não é optativo, meu irmão. É uma evidência do Espírito Santo, amém, igreja? Eu vou ter que repetir isso até o final. Não é questão de opção, é questão de evidenciar que o Espírito Santo mora dentro de nós. E um dos motivos que entristece meu coração, e aqui eu falo com um coração bem pastoral, é de algumas pessoas que não têm paciência, não têm muita tolerância. Por exemplo, pessoas que exigem que o Cidade Quires cuide do filho, exigem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não chegam lá para ajudar em nada. Pessoas que tornam-se clientes, consumidores de um culto e não tornam-se colaborador. Eu estava assistindo as palestras do Summit desse ano, e particularmente a palestra do psiquiatra Henry Cloud, impactou muito meu coração. E ele disse que na igreja existem três grupos. O primeiro dos sábios. Quem são os sábios? São aqueles que esperam, pensam algo, mas esperam para ver se aquele pensamento, se aquela vontade é coerente com a verdade bíblica. Eles esperam. Os sábios gostam de feedback. Como estou, sabe? São pacientes em ouvir, avaliar e absorver aquilo que vale. Existe o segundo grupo, dos tolos. Os tolos não têm paciência de ouvir ninguém, porque o culpado é você. Você vai conversar com ele, ele não tem culpa nenhuma. E impõe a sua dor, a sua insatisfação, a toda a culpa. Eu fizeram isso comigo, eu não vou dar mais uma chance, eu não chego nessa igreja, eu não vou reconstruir, eu estou magoado, quer saber de uma coisa? São os tolos. Não tem paciência para ouvir a explicação, para entender um pouco das circunstâncias. Mas tem o terceiro grupo, dos maus. Os maus só falam para destruir. Se chegam para alguém, são palavras destruidoras. Querem acabar com ministérios, querem acabar com a comunhão da igreja, querem acabar com tudo. Estão sempre reclamando de tudo, não têm paciência com nada. Vamos lá, aos números. Do primeiro grupo dos sábios, 100% são cristãos. 100% receberam Jesus no coração e evidenciam a habitação do Espírito Santo. Entre os tolos, 50% são cristãos, está meio a meio, e 50% não. São imaturos, são novos na fé, mas estão errados. Do grupo dos maus, 100% não são cristãos. São ímpios. São pessoas usadas pelo diabo para destruir, para aconselhar. Dica número 1, como lidar com cada um deles? Com os sábios, escute-os. Tenha paciência para ouvir os sábios. Consulte os sábios. Diga, será que é coerente essa minha decisão, essa minha atitude? Reflita. Como lidar com os tolos? Nunca peça conselho a eles. Nunca. Chegue, fale e nunca escute ele falar mal de alguém, porque no outro dia ele estará falando mal de você. Terceiro grupo, aproxime-se pela primeira vez para exortá-lo. Cheguem para as pessoas que têm um coração mau, que estão dentro da nossa comunidade,
e diga: eu estou lhe exortando em amor, querendo que você reconheça que é pecador, que não tem Jesus no coração ainda e trate de mudar. Pela segunda vez, chegue novamente. Você está equivocado, você está errado, você está trazendo destruição. Jesus morreu na cruz para lhe salvar. Aceite Ele como Salvador. Pronto. Daí em diante, esqueça-o. Esqueça. Em quais dos 3 grupos você encontra-se hoje? Em quais dos 3 grupos você faz parte hoje? Deus nos leva a mudarmos hoje. Amém, igreja? Hoje é necessário exercermos a paciência. Mas além do mais, e aí nós vamos agora tratar de 3 evidências: amabilidade, bondade e mansidão. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que muitos não vão saber disso. Mas por termos o Espírito Santo, nós precisamos evidenciar uma habilidade. Sabe o que é isso? Ser amável, ser gentil e ser bem educado. Sabia que quem tem o Espírito Santo tem que ser bem educado? Amém, igreja? Sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Tem uma habilidade aí na sua Bíblia ou não? Tem outra palavra fora essa? Delicadeza? Olha aí, foi bem em cima, delicadeza. Meu irmão, quem tem o Espírito Santo, o homem que tem o Espírito Santo, tem que ser conhecido na sua casa como o delicado. A mulher que tem o Espírito Santo tem que ser conhecida no seu trabalho como a delicada. Vou trazer um exemplo aqui bem junto. Pessoa que tem o Espírito Santo passa 2 horas na fila de um banco para trocar um cheque, que é algo terrível, e chega lá, o bancário não tem culpa nenhuma, ele foi escalado para estar na caixa. Eu digo isso porque minha cunhada me instrui direitinho, e eu falo com propriedade. Tem nem culpa nenhuma, mas está lá. E, meu irmão, quem tem o Espírito Santo, tem que olhar depois para ela e dizer: muito obrigado. Tem que, meu irmão, entrar numa loja para comprar um negócio, não tem que dar piti não, lá dentro não. Uma vez eu vi uma mulher dando um piti danado: mas eu não comprei isso, pá. Quando eu passei ela: oi, pastor. Eu disse: oi, minha irmã, está tendo algum tumulto aí? Tá nada. Deu as costas e saiu. Não. É uma evidência do Espírito Santo sermos bem educados. Amém, igreja? Ser gentil, amável, não é opcional, não é questão de personalidade, não. Até porque quando Jesus vem habitar entre nós, a personalidade acaba. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foram as palavras de Paulo também aqui em Gálatas. Além do mais, bondade, generosidade de coração e de ações. Como anda o seu nível de bondade? Eu mencionava no começo sobre o Criança Viva. E é interessante que há 6 anos atrás, eu juntamente com toda a liderança da Cidade Viva, na condução sábia do pastor Sérgio, estávamos desenhando o que vai ser a Cidade Viva, 150 hectares, como tornar aquele lugar uma cidade viva, que possa alcançar os desprezados pela sociedade, os que precisam de compaixão. E aí projetamos uma casa de recuperação para ex-dependentes químicos, que já está muito boa, sabe? O índice de recuperação no Brasil é de 8%, da nossa casa é 73%, para a honra e glória do Senhor, que entram lá, saem curados pelo Espírito Santo de Deus. E já está construída uma casa de treinamento para a liderança, e aí vai, e um asilo, e um ginásio multifuncional, para termos grandes celebrações lá, tudo mais. Mas tinha também, no projeto inicial, um abrigo para crianças. Mas eu quero lhe dizer que nós tiramos do nosso projeto construir lá um abrigo para criança. Sabe por quê? Porque nós acreditamos na bondade de vários familiares que têm Jesus no coração, que vai nos ajudar a fechar os abrigos da nossa cidade. Amém, gente? Que vai fechar, que vai reconhecer a beleza da adoção. E nós estamos acompanhando um caso agora, de um dos nossos colaboradores, sabe, um casal que está desfrutando a bênção da adoção. Queridos, nós precisamos exercitar a bondade em todas as áreas que for possível para mim e para você. Além do mais, a mansidão. Mansidão é o oposto da violência, da agressividade, da explosão ou da ira. Você tem pavio curto? Está pecando, está pecando.
Porque o pavio do Espírito Santo é longo. É aquele rojão que passa 10 minutos para... Não é esse não. É um rojão eterno de pavio assim, que passa 2000 anos-luz. É mais do que isso, eu não sei nem como contar. É uma evidência do Espírito Santo, ser manso. Dica, meu irmão, vá respirar, vá pensar, e se for explodir, saia. Porque quem tem o Espírito Santo não é manso por sua capacidade, mas é mansinho, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Eu posso ouvir uns 20 améns? Amém. Aleluia! É dia de ser manso, maridão. Mulher também. Cônjuges. Filhos. Quando você é filho, seu pai chega para você pedindo um favor. Como é que você faz esse favor? De cara feia ou nega de cara? Filhos, filho que tem o Espírito Santo, é manso em dizer sim e bondoso em fazer a coisa na mesma hora. Pai, dá um toque no teu filho aí que essa foi para ele. Tem que evidenciar as características do Espírito Santo. Queridos, e ao fim dessa mensagem tão inspiradora, ele fala que o fruto do Espírito é fidelidade e domínio próprio. Não são características, não é uma capacidade nossa, mas uma evidência do Espírito Santo. Ser fiel, fiel a quem? Em primeiro lugar, fiel a Deus. Nós precisamos sermos fiéis à sua palavra, ao que Deus nos ensina, sabe? Fidelidade a Deus. Espera aí, eu não posso fazer isso, porque eu vou ser fiel a Deus. E a gente fala sempre isso em casamento, né? Olha, a primeira fidelidade no casamento não é o cônjuge, não. É a Deus. A sua primeira fidelidade no seu trabalho não é o seu patrão, não. Nem é o coordenador de área, não. É a quem, gente? A Deus. Aí sim, uma vez sendo fiéis a Deus, claro que seremos também fiel aos outros. Fiel, sabe? Assumir um compromisso, vá até o final. Principalmente de pagamento, que é uma loucura. Pois você precisa ser fiel. Fiel aos outros. Fiel à loja, fiel a cartão, ao que for que você use. Tem que ser fiel ao Senhor. E aos outros também. Mas além do mais, o domínio próprio. Sabe, hoje nós vemos, como a psicologia fala, a ausência do eu. A ausência do sujeito. Domínio próprio. Controle das emoções. Como eu vejo hoje crianças frágeis. Adolescentes frágeis. Hoje faz parte do vocabulário deles, eu estou estressado. Eu estou em depressão. E a gente chega assim, mas espera aí. E quantas pessoas estão esquecendo dessa característica, dessa evidência do Espírito Santo, domínio próprio, controle das emoções, controle dos pensamentos. John MacArthur Jr., no seu livro Sociedade Sem Pecado, diz o seguinte: plante um pensamento e colha uma atitude. Plante uma atitude e colha um hábito. Plante um hábito e colha uma conduta. Plante uma conduta e colha um destino. Tudo começa, com os nossos pensamentos. E eu pergunto a você: você vem sendo vencido pela ansiedade? Saiba que através do Espírito Santo você tem como dominar os seus pensamentos. Amém, igreja? Você vem sendo vencido pela sexualidade, pela pornografia, que está destruindo. Homem casado que vê pornografia está em adultério. Mulher casada que envolve-se com pornografia está em adultério. E veja a seriedade da Bíblia ao tratar de adultério. E quando você é solteiro e está com pornografia, está adultério também, porque está traindo o quê? Seu noivo, que é Jesus. Queridos, controle das emoções eu acho esplêndido. Uma magnitude inexplicável quando o Dr. Augusto Cury fala que em uma era de tantas evoluções na medicina, na tecnologia, na informação, o homem não consegue dominar o seu eu. Não, isso é contraditório. Mas sabe que resposta nós temos? Inversão de valores.
domínio próprio, na área das finanças, nos pensamentos, nas palavras, nos desejos sexuais. Sabe por quê, meu irmão? Eu e você vai ser puros sexualmente, não por nossa capacidade. Mas por quê? Quem aprendeu a pregação e vai poder responder para mim agora? Por quê? Pelo Espírito Santo que está entre nós. Não é capacidade minha nem sua, mas é uma evidência do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.